Estava aqui eu a pensar: será que é melhor estar na multidão ou estar sozinho no meu quarto, com os meus pensamentos, com as minhas ideias? A solidão te apavora? Ou a solidão ela é agradável para você? Você suporta estar sozinho? Ou sempre fica criando situações para nunca poder ficar só? Será que como é a tua solidão? Como é a solidão de um filósofo chamado Nietzsche? A solidão de Nietzsche. Será que parece com a tua solidão também? Ou aquela que você foge diariamente? Está começando na FM Benfica, o programa Pra Pensar, com Emerson Praciano. E aí galera, boa noite, muito boa noite pra nós tudinho, que coisa boa tá aqui nessa quinta-feira na FM Benfica, muito mais vida no seu dia. Boa noite para o Acelino, para o Raimundinho, nossos técnicos aqui da rádio. Que interessante, que coisa boa a gente poder estar aqui mais uma vez, mais uma quinta-feira no nosso programa Pra Pensar, te convidando para pensar sobre esse tema, né, que eu falei no início, a solidão do Nietzsche, a solidão de Nietzsche, né? Como é que seria essa solidão, né? E para poder falar sobre esse assunto, o professor Nonato Nogueira, né, autor e escritor dessa obra, A Solidão de Nietzsche, que é o tema do nosso programa de hoje. Tudo bom, professor Nonato Nogueira? Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite. Tá pegando aí direitinho o áudio? Todo mundo tá escutando? Você que tá no YouTube, tá nos escutando, tá participando também conosco? Tá dando certo? A galera também que está nos acompanhando pela TV, né? A TV a cabo, a 4 Play. Sejam bem-vindos aí, tá, gente? Vamos lá. E aí, professor Nonato, boa noite. Boa noite. Tudo bem. Agora a voz ficou boa, você percebeu? Fala boa noite de novo, porque eu achei bonito. Boa noite. Olha aí, boa noite. Rapaz, o cara é radialista, né? Você é professor há quanto tempo já, Nonato? Assim, um tempo já, né, cara? Rapaz, eu comecei a trabalhar em sala de aula em 91. Eita. Inclusive, eu já me aposentei do Estado, né? Estou só na prefeitura, num expediente. Tá certo. O professor Nonato Nogueira vai falar sobre essa obra dele, A Solidão de Nietzsche. Ele tem outros livros também, mas hoje nós vamos focar nessa obra, A Solidão de Nietzsche. E além disso, né, nós também vamos ter o quadro Fique a Dica com o professor doutor Eduardo Vasconcelos. Tá? O Eduardo Vasconcelos vai estar aqui também conosco no nosso programa. E é claro, né? Todo o programa Pra Pensar tem música e hoje top, viu? Cara, eu sou muito fã desse homem. Ele canta muito bem, a voz dele é espetacular. Ele vai estar com um evento, uma apresentação musical aí próximo já. Ele vai falar durante o nosso programa de hoje sobre esse showzaço que ele vai fazer lá no Teatro Via Sul. E você vai ser o nosso convidado, hein, para poder participar desse grande espetáculo lá. E tudo bom, Edinho? Boa noite, seja bem-vindo aqui no nosso programa Pra Pensar de hoje. Boa noite, meu irmão. Prazer estar aqui de volta, né? Já tive aqui algumas oportunidades e é sempre um prazer voltar. E sempre temas interessantes. Parabéns ao professor já pelo livro aqui. E eu já sei que vai ser um programa super interessante. Vai sim, e para poder começar mais interessante ainda, vamos ter música. Música com Edinho Vilas Boas. Você aí vê aí a potência do homem. Você conhece já, né, Edinho, né? Edinho é demais. Eu sou a voz que samba o mundo, profundo mar do meu amar. Aceita o som dos meus tambores, minha aldeia. No chão da praça todo mundo, no cio da massa o dom de amar, no som da guerra o desperdício que ponteia. E na estrada um poeta fazendo sonhar, e no estádio atletas a realizar. Caia no toque, não caia ou caia no mar, saia debaixo da saia da preta.
Dança, segue o bumbo, vai no prumo. Pode deixar que eu arrumo a casa e a mesa. Caia num tom que não caia ou caia no mar. Saia debaixo da saia da preta. Dança, segue o bumbo, vai no prumo. Pode deixar que eu arrumo a casa e a mesa. Larerererê, arerererê, eia, larerererê, arerererê. Eu sou a voz que samba o mundo, profundo mar do meu amar. Aceita o som dos meus tambores, minha aldeia. No chão da praça todo mundo, no cio da massa o dom de amar. No som da guerra o desperdício que ponteia. E na estrada um poeta fazendo sonhar. E no estádio atletas a realizar. Caia num tom que não caia ou caia no mar. Saia debaixo da saia da preta. Dança, segue o bumbo, vai no prumo. Pode deixar que eu arrumo a casa e a mesa. Caia num tom que não caia ou caia no mar. Saia debaixo da saia da preta. Dança, segue o bumbo, vai no prumo. Pode deixar que eu arrumo a casa e a mesa. Larerererê, arerererê, larerererê, arerererê. Quem aprendeu já canta. Larerererê, arerererê, larerererê, arerererê. Palmas presenciais e virtuais. É isso aí, dúvidas boas. Que bom te reencontrar novamente. Que bom poder você estar aqui com o nosso programa. Você já participou como jurado do Festival de Música para Pensar, aqui na FM Benfica, aqui, né, no primeiro piso. Na Praça de Alimentação foi tão bom, né? Ter você com a gente como júri. E aqui também no programa, já participou. E é sempre uma alegria poder te receber aqui, viu, Edinho? Uma alegria minha, Emerson. Até porque a tua casa respira, né? A tua família respira música, né? Fala sobre, Rapaz, isso. É quase uma religião. Ou seja, eu dei uma entrevista ontem que eu falava assim, que a música é a minha melhor religião, é a minha melhor terapia, é a melhor, sabe? Assim, é onde eu consigo parar, é onde eu consigo também me expressar, né? É a minha melhor comunicação também. Eu consigo comunicar-me melhor através da música, né? E aí, os meninos, desde cedo, meus filhos, sentiram isso, né? E não tinha como ser diferente, sabe? Assim, eles foram bebendo daquilo também. Minha casa realmente foi sempre muito, muito musical, cheia de amigos músicos, artistas cearenses, marcando presença, né? E aí meus filhos foram bebendo disso e foram despertando o interesse pelo assunto. E hoje eu estou fazendo show com eles, né? E é uma alegria para mim tá fazendo show com eles. Inclusive já aproveitando aqui, convidando todo mundo, no dia 24 de maio, sexta-feira, dia 24 de maio, no Teatro Via Sul, às 21 horas, a gente vai estar com o show acústico Família Vilas Boas, onde a gente vai estar apresentando nossas canções, nossas versões e nossas emoções. Espero que nossas emoções emocionem também o público. Isso, coisa boa.
Durante o programa hoje, vamos falar mais sobre esse espetáculo, tá? Tá. Que estamos aguardando, né? A galera tá esperando muito, né, esse show. E aí, sobre essa música, eu sou apaixonado por ela, assim, essa música Retumbante, né? O nome, né? Retumbante, Retumbante. É linda demais, assim. Teve um filme, Obrigado. tem um projeto que nós temos que é o Cine Marvin, né? O Pensar Filosófico em Curtas-Metragens. São estudantes de escolas públicas. E um filme que fizemos ano passado, com os alunos lá de Calcaia, foi o nome do filme era Araripe, um lugar onde começa o dia. E começamos o filme com essa canção, com essa música, né? E a galera já ficou assim, já começou o filme muito massa, assim, muito top. Pô, que legal. Pois é. É isso aí, eu acho que essa é a intenção da arte, né? Assim, é gerar esses encontros aí, essas trocas, né? E a gente poder tentar, de alguma forma, mudar o mundo. Não sei se é mudar a palavra, mas a gente levar alguma coisa de pensamento, sabe? Eu acho que a arte tem essa missão, sabe? Que bom né, que eles usaram essa música. Espero que tenha atingido o objetivo aí. Com certeza. Atingiu muito. Como é importante a arte, né? Como a arte, ela vai incentivando também a gente a pensar, né? A refletir e a ter um pensamento crítico, né, Edinho? O pensamento crítico é muito importante, né? Quando a gente não tem o pensamento crítico, a gente fica ali só recebendo e só reproduzindo, né? Então, assim, é importante a gente ter esse pensamento e criar nossas próprias concepções, né? E opiniões, né? E discutirmos juntos, né? De uns anos para cá ficou tão difícil a gente sentar com amigos e família e tudo e discutir alguma coisa, né? É complicado isso, porque eu acho que a gente tem que discutir mesmo, tem que conversar, né? A gente tem que acabar com essa história de como se fosse time de futebol, né? Não, o meu lado é esse aqui, o seu lado é esse aqui, e nada vai mudar porque o meu lado é esse. Sabe, eu acho que não é bem assim, né? Eu acho que a gente precisa conversar, a gente precisa discutir. Acho que a gente está no mesmo barco, né? Quando afunda todo mundo, né? Com certeza. E quando a gente conquista, todo mundo conquista também. E hoje o nosso programa para pensar tem a música com Edinho Vilas Boas, tem o Nonato Nogueira aqui conosco, com o debate sobre a solidão de Nietzsche, tem o Eduardo Vasconcelos e também tem o quadro Filosofou, hein? Já os estudantes de todo o Brasil mandaram seus áudios e vamos escutar aqui, que vai ser bem importante poder escutar eles também. E tudo isso é no programa Pra pensar. Nonato Nogueira. Estávamos falando aqui sobre a questão da música, né? E eu me lembro muito bem quando eu utilizo o seu livro didático, né? Que é fantástico. Eu, assim, te admiro demais, assim. Eu não te conheci pessoalmente, mas a gente conhece o autor pelo livro, né? Também, né? A gente conhece o escritor pelo livro, pelas obras. E eu gosto demais daquele teu livro didático de filosofia, porque ele envolve muita música, muita arte, né? Eu acho que vai nessa linha do que o Edinho estava falando também, né, professor? Só lembrando aí, tem uma frase do Nietzsche, né, que veio à cabeça, que ele diz o seguinte: sem a música, né, a vida seria um erro, né? É a frase do Nietzsche, né, bem profundo, né, porque eu acho que ele era um apaixonado pela música, né? Você vê, quem se aventura a ler a biografia do Nietzsche, né, vê que ele, além das poesias que ele escrevia, também ele gostava de música. Tanto que ele é um apaixonado pelo Wagner, né? Aquela paixão que depois, quando a amizade acabou-se, né? Aí veio uma das fases da solidão dele, né? Foi a questão dos poucos amigos, né? Ele é muito próximo ao Wagner, né? E de repente ele teve uma decepção, tá? A própria posição da vaidade do Wagner, né? Aí começou a questionar essa história, de repente, o artista, né, que se acha o máximo, né? Porque essa vaidade é comum, né, em alguns artistas, né? Tem cara por aí que se acha o máximo, né? E para ele é o melhor, né? Os outros são inferiores, né? Então o Nietzsche ele era muito crítico, né? É tanto que ele, assim, dentro das obras, né, você vai ver que ele criticava tanto a religião como também a questão das ideologias, dos radicalismos, né? Tanto que vão distorcer. A própria irmã dele, que era fã do
do regime totalitário, aí começa, depois que ele fica inválido, né? Aí ela vai ser a tutora e ela se apropria da obra dele e vai distorcer, né? Toda a obra do Nietzsche, né? Aí as pessoas vão ver achar que o Nietzsche era um ateu, que o Nietzsche era isso, aquilo, mas só que na realidade ele era um crítico, né? E aí até, às vezes, eu falando com os alunos, que eu conseguia converter, né, os alunos, aqueles alunos religiosos, né, seguidores de religiões evangélicas, aí eu comecei a mostrar que o Nietzsche não era aquilo que, às vezes, os pastores, né, ficavam tentando profanar, né, dizendo que o Nietzsche era um ateu, era isso, aquilo. Aí eu mostrei que o Nietzsche era uma pessoa boa, bastava você ler. Aí é tanto que o rapaz começou a ler e quando ele chegou no 3º ano, ele já tinha uma cabeça totalmente diferente, né? Bem crítico, né? Então, porque ele começou a ler o Nietzsche, ele começou a perceber que a própria leitura do Nietzsche é uma leitura que é fácil, né? Então, por trás tem um teor crítico, né? Que o jovem, o adolescente, ele é capaz de ler Nietzsche e entender. É por isso que na academia, né? Eu me formei em filosofia em 92, em 92 eu terminei a graduação, e até naquela época ninguém falava na UES de Nietzsche, né? Porque os caras achavam que o Nietzsche, por escrever de uma forma diferente, não seguir aquele rigor da academia, ele não era filósofo, né? Aí, quer dizer, colocava sempre o Nietzsche no... Aí depois de algumas décadas que eu fui perceber que na UES, na UFC, começaram a tratar o Nietzsche, né, com respeito, né? E a própria questão, quando eu comecei a escrever filosofia para crianças, né, para adolescentes, foi uma dificuldade tremenda, né? Mas como eu comecei a trabalhar em colégio particular, aí eu comecei a produzir material didático, apostilas. Aí Você colocou Nietzsche, viu? Tem Nietzsche lá. Aí eu comecei a ter essa facilidade. Eu fui me inspirar no Nietzsche, né? Eu comecei a ler mesmo Nietzsche, foi em 2006, né? Eu comecei a fazer rascunho de poemas. Aí cada obra do Nietzsche, né? Eu tentava extrair algum conteúdo, né? E nessas histórias todas eu fui perceber a questão da solidão, né? A solidão dele é a solidão da própria humanidade, né? Às vezes a maioria dos artistas, você vai perceber, grandes escritores, eles às vezes se interlaçam, assim, entram nesse choque, nessa questão da solidão. Porque às vezes você pode estar num ambiente, né, com a multidão, mas você pensa diferente da multidão, você acaba se sentindo só, né? Solitário, né? E a questão das amizades, né? Uma vez meu pai me falou, né, que na vida você tem poucos amigos, né? Chegar a uma certa idade você vai poder selecionar os amigos. Aí o que eu percebi realmente, né? Você chega um momento da sua vida que você vai começar a fazer uma lista. Então, até tem uma canção do Oswaldo Montenegro que ele fala, né? A lista, né? Faça uma lista de grandes amigos. Depois você pode até cantar assim, não, fragmento, até porque... Pode ser agora? Pode ser agora? Pode. Que é bonito de solo. Não falou ilustrar, já vai, né? Sonoplastia. Mas presta atenção, o que o homem falar, tu canta, viu? Faça uma lista de grandes amigos, quem você mais via 10 anos atrás, quantos você ainda vê todo dia, quantos você já não encontra mais. Faça uma lista dos sonhos que tinha, quantos você desistiu de sonhar, quantos amores jurados pra sempre, quantos você conseguiu preservar. Onde você ainda se reconhece, na foto passado, no espelho de agora. Hoje é do jeito que achou que seria. Quantos amigos você jogou fora, quantos mistérios que você sondava, quantos você conseguiu entender, quantos segredos que você guardava, hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas mentiras você condenava, quantas você teve que cometer, quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você. Quantas canções que você não cantava, hoje assovia pra sobreviver. Quantas pessoas que você amava, hoje acredita que amam você. Excelente citação. Que bom que você falou, viu? Pra gente escutar, né? Que música linda, né? Cara, forte, né? Ela é bem profunda, né? Essa questão da amizade, né? Que eu acho que o Oswaldo, quando foi compor isso aí, ele estava bastante inspirado, né? Quer dizer, eu acho que assim, um verdadeiro artista, né, que eu considero, é aquele que
é capaz de criar de pequenos, né, conceitos, né? E o cara compõe uma coisa profunda, né? Amplia, né? É uma amplidão, Não, assim. isso aí é o meu próprio exercício de criar, assim, poemas, né? Que é isso aí. Às vezes eu estou lendo um livro, um romance, aí eu vejo uma frase, aí daquela frase eu consigo... E o meu último trabalho, né, que eu estou em processo de produção, é a questão de crônicas, né? Homenageando o Mário Gomes, Mário Gomes, é o poeta lá da praça. o poeta. Aí eu já consegui, eu estou com 80 e poucas páginas, né? E eu já até o prefácio, já consegui o prefácio com o Márcio Catunda. Aí o Costa Sena, eu entrei em contato para ele fazer a contracapa, né? A quarta capa do livro. Agora são crônicas contando o cotidiano do Mário Gomes. Do né? Mário Gomes. É a própria solidão, né? Que eu percebo que ele vivia na praça, né? Cercado de... Quer dizer, eu imagino aquela multidão de pessoas que iam e viam, né? E de repente o cara na praça com meia dúzia de amigos, né? E sair de uma fase, né? Quando ele chegou à decadência, né? Aí ficaram o quê? Com engraxate, dois artistas, né? E o Tota... E mais os poucos, né? Pouquíssimos, né? Você vê que... E ele vivia naquele turbilhão, naquela loucura. Aí essas figuras, né? Você pode até pensar no Nietzsche, né? Quer dizer, às vezes você vê o Mário Gomes e a figura do Nietzsche, né? Aquela rebeldia, né? Lógico que são contextos diferentes, né? Mas o Nietzsche, você vê que ele vai espelhar, assim, em algumas imagens, algumas figuras que você pode até... fazer um paralelo, até na própria canção. Alguns compositores, né, quando você começa a ouvir, escutar, você vê que às vezes ele envereda pelo lado do Nietzsche. Né? O próprio Renato Russo, que às vezes as canções que eu tenho todas, né, em CDs, e aí eu começo a escutar, mas ouvindo, mais para pensar. Né? Essa história é importante, é tanto que eu não escuto por escutar, né? Às vezes é assim, observando assim, o conteúdo, né? E tem muito ele navega muito pela filosofia, né? Ele puxa muito a coisa da filosofia, né? Pois é, eu até quero te perguntar isso, essa relação do Renato Russo com o Nietzsche, por exemplo, né? O Renato Russo, ele falava muito dessa questão de solidão, né? De eu ficar só, aquela coisa. Tem alguma relação com o Nietzsche, assim, você percebe que... Eu vejo a questão mais dramática. Porque o Nietzsche era muito irreverente, né? Assim, ele era aquele indivíduo que até eu classifico como ele nasceu de um mundo diferente do dele, né? Era póstumo, né? Aquele filósofo póstumo. O Renato Russo também, você vê que ele nasceu numa geração, certo? Que estava saindo da ditadura militar, né? Se libertando, né? Aí vem a contestação do rock, né? Aquela coisa toda, e ele começa a trazer, ele vai transformar o próprio rock, né? Você vê que as canções dele não era aquele rock de... Ele criticava, mas criticava de uma forma mais romântica, né? Você vê, lógico, a fase mais assim, como você diz, que era mais solta, né? Mais agitada, é a fase que ele iniciou com a banda, né? E gravou... Já na década de 70, quando ele compôs, em 77, Que País é Esse? Que era até o Aborto Elétrico. A banda que depois vai se fragmentar e vem lá o pessoal do Capital Inicial, aí os irmãos, né, lá do Capital Inicial, e ele junta lá o povo e vai montar sua banda. Então, Que País é Esse? Né? É o retrato do Brasil atual. Né? Você vê que mais de 40 anos atrás... O Brasil, hoje, você pega lá o Renato Russo, é como se fosse um profeta, né? Eu vejo o Renato Russo como um profeta, né? E a própria do Nietzsche, a questão do Nietzsche era um profeta. Se você pegar toda a obra do Nietzsche, né? De 1800 e pouco para 2024, né? Está bem viva, né? O que o Nietzsche escreveu é o que realmente iria acontecer com a humanidade, né? A própria questão do Renato Russo, eu vejo também, é como se fosse um profeta que vai compor aquilo que as gerações... E outra coisa, solidão, né? do poeta, do artista, é até importante ele sair um pouco ficar um pouco de fora, né? Porque quem fica um pouco de fora consegue talvez ver melhor, né? Assim, com mais amplitude, assim, as questões da vida mesmo, né? Hoje até... Isso é uma coisa que é cíclica, né? Assim, não passa nunca, né? Assim,
essa coisa das pessoas não estarem presentes, né? Ou não conseguirem visualizar assim a vida de uma forma mais ampla, né? Cada um vai ali no seu. E a solidão, ela tem um lado bom nesse sentido. Ela faz você pensar um pouco mais. Mas por que a escolha da solidão? Não, a questão que a obra do Nietzsche, né? Ele fala muito a questão de momentos, né, de solidão, inclusive as decepções, né? Tem uma partezinha A amorosa. decepção Né? é a cara dele. A questão da grande paixão da vida dele, né? Salomé, né? Salomé, que foi a mulher que de repente ele começou a endeusar, né? Quer dizer, ele transformou a mulher naquela coisa que seria o máximo. Inclusive, ela ajudou bastante o Nietzsche, né? Se você for nas entrelinhas, né, ver as histórias, e que o Nietzsche era um cara problemático, principalmente com relação à doença, né? Ele é precoce. Agora, eu acho o Nietzsche interessante, né, a questão da própria formação. Um cara com 14 anos de idade, ele já tinha toda uma formação intelectual, quer dizer, de hoje você vê o cara com 30 anos de idade, o Nietzsche com 14 tinha a cabeça de um cara de 30 anos de idade, né? Assim, e a formação, o conhecimento, né? Quer dizer, tanto que às vezes eu questiono o cara dizer que o Nietzsche era ateu, como é que pode se o cara o pai era pastor protestante, o avô era pastor, e o cara, ele estava estudando para se formar, para ser pastor, né? Quer dizer, conhecer a Bíblia de cabo a rabo. É tanto por conta disso, né? Que talvez que ele vai ser um crítico, né? É como eu comecei, na adolescência, a participar de grupo de jovens, né? Que era a década de 80, e eu participava lá com as irmãs, e eu comecei a dar aula de catecismo, de formação para crisma, e ler a Bíblia, né? Aí me despertou o interesse pela filosofia, porque eu comecei a perceber que tinha muita coisa ali que não se encaixava, né? Eu comecei a ver a Bíblia como um livro histórico, é tanto que às vezes alguns religiosos não gostam, mas a Bíblia para mim é um livro histórico, nada mais, não tem nada diferente, né? E às vezes nesse contato assim, até eu tive assim, amizade com um rapaz que era diácono na década de 80, que eu morei assim, muito tempo no Pirambu e convivi com o Padre Haroldo, né? Bastante revolucionário dos padres, né? Que é muito valorizado lá no Pirambu. Aí Lá do Pirambu, eu já trabalhei lá no Pirambu, sei. Muita gente fala do Padre Haroldo mesmo. Então essa vivência foi que me despertou para a questão de interesse de fazer cursar filosofia, né? É tanto que eu fiz o curso de filosofia, não foi com aquela intenção, eu poderia ter feito história, primeiro fiz filosofia, depois eu fui tentar a história, porque eu queria ser professor, né? Fez primeiro filosofia, depois fez história. Exato. Eu também, mesma coisa. Mesmo jeito. Agora, depois eu fiquei pensando, era melhor ter feito primeiro história para depois ter feito filosofia, mas a filosofia foi por conta dos padres também, eu era seminarista. E não, a filosofia eu achei importante, que ela desperta, né? A questão da timidez, eu era tímido pra caramba. Aí eu resolvi, é o seguinte, eu vou fazer, vou ser professor para acabar a timidez. E aí foi o experimento, minha primeira experiência em sala de aula não foi em colégio de periferia não, foi em colégio lá na Aldeota. Eu peguei o colégio integral, no auge, né? Colégio integral. Aí eu peguei lá umas turmas que seria oitavo, nono ano hoje, os garotões lá, filho de vereador, filho não sei de quê, de empresário, aqueles caras de vírus, que não é outro contexto, né, que eles não eram tão complicados como hoje, né, mas eu comecei a usar, é o seguinte, eu vou fazer isso aqui, e era um sofrimento, né, que os caras ficavam testando, né, o professor e eu estava começando, e daí eu comecei o quê? Aproveitar as férias de estudar e pesquisar e tal, daí vem interesse, né, da produção de conhecimento, e nessas histórias todas eu fui começar a descobrir o Nietzsche, né, assim, aos poucos, né? E fui lendo e relendo e vendo a questão da solidão do Nietzsche, né? Que toda a obra do Nietzsche, né? Você vê a solidão perpassa. Eu acho que o artista, né? Se você for ver os grandes artistas, ele convive nesse contraste, né? Do mundo real, do mundo imaginário. Porque quando você procura ver as coisas, né? À sua frente, você sofre, né? Certo? Eu acho que daí você vê aqueles artistas da década de 70, 60, 70, ditadura militar, aquelas figuras que produziram coisas fabulosas, né? Que eu acho que vão se tornar imortais, certo? Talvez o Brasil jamais terá um Chico Buarque de Holanda, né? Depois que ele chegar a falecer, como Caetano Veloso, esses aí serão imortais, Renato Russo é imortal, e outros que virão e que vão inspirar, né? Como o Nietzsche também, ele vai começar a despertar, assim, o interesse, né, de alguns escritores. É tanto que no curso de História, depois eu fiz o mestrado, aí
eu estudei mais Nietzsche em História, né, no curso de História, no mestrado, do que mesmo na graduação de Filosofia, que ninguém falava de Nietzsche, né? Aí, quer dizer, aí o mestrado, que era Culturas, aí eu também trabalhei o Nietzsche, o Foucault também, e foi dos dois que eu comecei a trabalhar, se bem que eu trabalhei a Igreja Católica, né, a questão da Igreja Católica e a figura do Padre Haroldo, mas eu aproveitei a própria filosofia, né? Eu fui, assim, descobrindo que eu fiz um trabalho de mestrado em História, mas com assim, mais ligado mais para a questão do social, né? Puxando também para o lado da filosofia. E o Nietzsche, né? O primeiro poema do livro, que é A Solidão de Nietzsche, eu me inspirei no livro do Anticristo, certo? Eu li 2 vezes o livro e comecei a ver que... É tanto que eu começo, né, o poema com o fragmento, né, uma passagemzinha do livro Para Além do Norte, né, o gelo. Na curva da estrada, o fio do cabelo, no meio-fio, a pedra do mármore, do epitáfio. Aí, quer dizer, eu comecei a... Ó, se bem que esse poema aqui eu fui refazendo, né? Eu faço de 2006 até 2023, quando eu publiquei pela Caravana o livro. Aí eu fui refazendo e fui aprendendo também a escrever poesias, né? Que é complicado, né? Porque às vezes a poesia não é só a rima, né? Aquilo que você deixa a mensagem, é como uma canção, né? Eu acho que as canções que são bonitas é aquelas que você é capaz de ouvir e pensar, né, sobre elas, né? Então eu vejo a poesia como aquilo que não tem só a rima em si, né? Porque a rima não quer dizer muita coisa, mas a mensagem, né? E que essa canção, a poesia, possa ser depois transformada até em uma canção, né? É isso. Você estava comentando aí da questão das pessoas que ficam criticando o Nietzsche sem saber, né? Diz até que ele é ateu. Aí você disse que ele não era ateu. Aí depois agora citou a questão do livro O Anticristo. Aí as pessoas de casa devem estar pensando, e aí, não é ateu? Claro que não, porque o livro, para quem lê o livro O Anticristo, é uma crítica para a igreja, não é provando que Deus não existe, não tem nada a ver, né? Só que eu passei por isso, sabe? Julho de 2011, estava eu lá na Barra do Ceará, caminhando para casa da minha mãe, quando de repente uma amiga minha da igreja também chegou para mim e disse assim: oi, Emerson, beleza, tudo bom? E aí ela ficou dizendo que, professor, mas Emerson, tu é professor agora de filosofia, né? Eu sou desde 2008. Aí ela, mas peraí, tu não dá aula do Nietzsche não, né? E aí a galera já pensa logo, você não pode dar aula sobre Nietzsche. E por que não posso, mulher? Por que eu não posso dar aula sobre Nietzsche? E ela disse, porque ele é ateu. E por que ele é ateu? Porque ele diz que Deus está morto. Mulher, então, presta atenção no que tu está dizendo. Pior que ele nunca disse isso, né? Primeiro que ele nem disse isso. Mas mesmo que ele dissesse, se ele está dizendo que Deus está morto, então porque Deus existiu, né? Como é que um ateu vai dizer que Deus, né, existiu? É porque essa questão aí, eu posso até... A defesa do Nietzsche, né, eu vejo o seguinte, né, quando ele vai criticar essa história de Deus, né, Deus está morto, a sentido figurado, é que os homens mataram Deus, né? A própria questão... Por um período histórico, né? Quando você pega o Marx, que o capital passa a ser a coisa mais importante, né, na humanidade, né, o dinheiro, né? Aí, quer dizer, quando o cara coloca o dinheiro acima de tudo, é como a história, né, dos discursos, né, que às vezes a gente questiona, né? Pátria acima de tudo. Quer dizer, o que é a pátria? A pátria não é nada de importante, né? O importante é o ser humano, né? E às vezes o cara quer criar esses conceitos, né? E que às vezes as pessoas começam a se absorver, principalmente hoje nesse mundo de fake news, né? Que o cara escreve um monte de baboseiro, fala baboseiro, e as pessoas às vezes acreditam, né? Tanto que tem um filme que uma vez eu estava assistindo, até não comecei assistindo no meio do colégio, né? Que os alunos começaram a falar, eu fui ver essa história de Deus... Deus não está morto, Deus não está morto, né? Pois é. Engraçado que o roteirista, ele foi assim, um irresponsável, né? Com todo respeito, mas ele foi irresponsável. Porque ele poderia ter perguntado a algum professor de filosofia. Tem tantos erros filosóficos ali. Ele até colocou que Descartes é ateu, para ter uma ideia. Tem lá, dizendo lá, entre os ateus lá, Descartes está lá no meio. Só porque eu acho que ele leu só metade das meditações, né? Ele parou na parte onde ele questiona Deus, né? Ele não estava nem negando Deus, só fez questionar. Para ele já era, né? É porque tem uns equívocos. Aí quando você vai estudar, você pegar o Spinoza não tinha nada de ateu, né?
Aí você pega o Kant, um cara altamente religioso, né? Só que pelo fato do cara ser crítico, né? Não é obrigado o cara a ser ateu. Mas isso é porque eu convivi eu tive amizade com o padre Haroldo, né? Era um padre que era tido como comunista, né? Aí às vezes eu questionava com os alunos que é comunista. Nunca existiu comunismo, né? Porque o cara fosse como o Brasil, se o Brasil fosse um país comunista, não teria miséria, né? Todo mundo seria igual. Aí, quer dizer, aí eu, às vezes, até para a questão da própria União Soviética, né? Que o Nietzsche ele vai criticar o socialismo, né? Essas ideias, né, até equivocadas do socialismo, que foi até colocado, né, dentro da União Soviética, após a morte do Lenin, o Stalin veio e criou o stalinismo, que é um regime altamente totalitário, né, e que foi vendida aquela imagem do socialismo, né, real, ser aquela coisa maravilhosa. Eu cheguei até a me iludir com isso, eu comprei até aqueles livrinhos da Edições Progresso, de Moscou, que a gente era incentivado, né? Naquela época o pessoal muito ligado ao partido, que é o PCB, década de 80, aí a gente comprava aquilo e começava a ler, aí aquele distorcido, né? Aquelas imagens do socialismo. E o Nietzsche, eu acho que já prevendo, né? Antes do socialismo, né? Em 1917, né? Florescer aquele socialismo, ele já começava a fazer aquelas críticas, né? Principalmente os socialistas utópicos, né? Que eram, o socialismo utópico eram os caras que eram meio contraditórios, né? Que defendiam uma classe social e que falavam da divisão da riqueza e que a maioria deles jamais pegou a sua riqueza para distribuir. O único cara que pegou tudo que tinha e queimou dos ideais era o Marx, que ficou pobre, porque tudo que ele tinha foi para produzir material, para tentar conscientizar a classe trabalhadora, né? O Engels também. Aí, quer dizer, mas outros intelectuais, né, jamais ousaram isso. E hoje, né, eu vejo grandes intelectuais que às vezes o discurso é uma coisa, mas a prática é bem diferente, né? E às vezes o cara, enquanto ele não está no poder, ele tem aquele discurso. Aí chega o poder, ele já muda, né? Aí, e a própria questão religiosa, né? Eu vejo muita, como se diz, muita falácia, né? Muito discurso enganoso, né? As pessoas às vezes falam o nome de Deus em vão, né? Que às vezes eu prefiro um cara que se diz ateu, que às vezes tem um coração melhor. Como eu já cheguei a conhecer um professor de matemática que faleceu, o cara que se dizia ateu. Rapaz, mas ele ajudava os asilos dos velhinhos lá Torre de Melo, fazia campanha para ajudar os velhinhos. Quer dizer, uma pessoa dessa tinha um bom coração, ajudar os velhinhos. Quer dizer, pessoas que às vezes fazem campanha para ajudar os animais, né, de rua, e que às vezes não segue religião nenhuma, fulano e tal é ateu. Mas ele está fazendo aquilo que o Jesus Cristo faria. Para mim, Jesus Cristo era um cara revolucionário, é tão revolucionário que foi assassinado, né? Aí, quer dizer, o Nietzsche também foi crucificado pelas palavras, né, pelo seu comportamento, né? É tanto que eu estava vendo, ele chegou uma vez a publicar um dos livros, ele fez 100 exemplares, né? Conseguiu vender um ou foi dois, né? Que ninguém valorizava. Os alunos começaram a se afastar, né, das suas aulas pelo teor crítico, né? E as pessoas começaram a fazer campanha contra o Nietzsche, né? Aí até que ele veio o momento da loucura, adoecer e tal, aí depois de algum tempo, né? Morto, que ele foi resgatado, né? E hoje as pessoas veem que o Nietzsche não é aquilo, né, que se fala, né? E ele tem uma grande contribuição. Então, o segundo, né, verso aqui, o filósofo caminha no seu descaminho, sempre sozinho, tece o fio, atravessa o rio, sempre sozinho.